No mundo existem dois tipos de pessoas que ainda assistem Rick and Morty. O inteligente que assiste pra refletir, pensar nos conceitos filosóficos e reflexões, e o que se acha inteligente e assiste pra ver o Rick fazendo uma idiotice, tipo, se transformar num pickles. O que importa é que ambos os tipos são insuportáveis. Eu, felizmente, tô no tipo 3, que é o que não assiste Rick and Morty. Eu tô zoando, infelizmente eu sou tipo um chato e talvez por esse motivo eu não tenha amigos. Tem algum último desejo? Levanta o rabo do gato e dá um beijo. Há muito tempo atrás, quando homens ainda eram macacos e o fogo não havia sido descoberto, na longínqua época de 2017, Vamos parar com isso que tá feio pra caralho. Rick and Morty lançava a terceira temporada, também conhecida como Arte. O filme. Nessa temporada tem o tão amado episódio do Pickle Rick, mas também tem um episódio do Rick Tóxico. E hoje eu quero falar desse, tá no título? Por quê? Porque sim, e também porque é o episódio em que o Morty quase consegue passar o salame na Jéssica. E eu não sei vocês, mas pra mim isso é muito reflexivo. O vídeo de hoje é sobre isso. Refletir um pouco, falar merda e se der tempo xingar alguém. Enfia no meio do seu cu, seu corpo lazar. O episódio que tem um nome impronunciável. Chuva de baixar doce. Episódio começa na escola, lugar onde geralmente a gente encontra adolescente, depressão e fogo no cu. É também onde o Morty percebe que a Jéssica tá solteira e já pensa... Aí ele obviamente vai lá dar uma cantada nela, chega lá e fala: Você não é macarrão instantâneo, mas me faz ferver em 3 minutos. E é quando o Rick aparece, manda todo mundo tomar Vai todo mundo tomar no... e vai com o Morty pra uma aventura. Ele fala que vai ser coisa rápida, papum, 20 minutos, mas leva uma semana. Eles perdem totalmente o controle da situação e quase vão dessa para uma não tão melhor, afinal o Rick é ateu e como bem sabemos, todo ateu tem um lugar bem reservado ao lado de Kratos bom de guerra no inferno. Eric surge com a ideia de tirar um dia de folga no Spa alienígena, um lugar onde você vai para tirar todas as impurezas do corpo. E uma das sessões de relaxamento do Spa era uma máquina que retira todas as toxinas de quem usa ela. Então eles voltam para casa super zen, o Morty super confiante, o Rick descobre a cura do alcoolismo, que é vergonha na cara, e graças a isso, para de xingar o nosso querido Morty de pedaço de merda em 100 idiomas diferentes. Morty fica popular até chamar Jéssica para sair no encontro que acaba sendo um encontro tão bom quanto comer vida. Como Morty virou sinônimo de chatice. Realmente ter um jantar com você, sabe há quanto tempo eu tô esperando por isso? É tipo, você podia parar de falar um pouco, tô zoando, você tá tão quieta, o que foi? Por que você não me fala sobre você? Que legal! Jéssica procura uma desculpa ali pra vazar, diz que alguém tá ligando pra ela, mas o celular tá literalmente desligado. A desculpa funciona e o Morty aceita numa boa. Tipo, há 3 minutos antes ele tava doido pra comer ela. Mas aí vem a grande sacada da história, aquele lado genial que faz você olhar e pensar, genial. As toxinas na verdade não foram simplesmente retiradas deles. A parte que eles consideram tóxica foram retiradas e se tornaram toxinas sencientes em um mundo tóxico. Infelizmente, a parte tóxica do Rick é tão inteligente quanto a não tóxica e ele consegue se comunicar ali com o mundo exterior, fora da máquina, e como a parte não tóxica é boazinha e pá, ele se sente na obrigação de fundir as duas personalidades de volta. Morty se recusa a se fundir novamente, ele fala que o Rick tóxico tá mentindo, ele acerta. O Rick tóxico realmente tava mentindo, a ideia era mandar o Rick e o Morty não tóxico pro mundo das toxinas, mas como o plano dá errado, eles fogem e decidem transformar o mundo inteiro em tóxico. É uma fraude, inventamos ele por dinheiro. Rick diz que não vai parar o Rick tóxico porque, segundo ele, não cabe a ele dizer quais dimensões serão ou não salvas. E é quando o Morty mete um tapa na cara dele e fala: Filho da puta! Daí o Rick tem um estalo e percebe que o Vasco não vai ser campeão do Brasil. Ele percebe que as toxinas que a máquina retira é a parte que a própria pessoa considera tóxica. No caso do Morty, a insegurança, o medo de falar com os outros, de se impor, arriscar, mostrar que também tem boas ideias e que não é um pedaço de bosta inútil e descartável. Enquanto o Rick, o vício em bebidas, a forma prepotente com que ele tratava todos à sua volta, o narcisismo e o egocentrismo que faziam ele ver a si mesmo como um deus. Não que ele não seja. Ele literalmente deitou Zeus na porrada, eu acho que ele tá com essa moral. Mas além disso, Rick também considerava tóxico o amor que ele sentia. Esse apego sentimental e irracional que possuía pelo Morty, especialmente para alguém que tem total conhecimento da forma como nada no universo importa, como o próprio Rick. O Morty é descartável, então na concepção dele, se importar com o Morty é uma característica tóxica e indesejada.
Mori, o que tem de saudável em me dar um tapa? Olha, minha versão saudável é muito diferente da sua, seu velho escroto inútil. Então, com base nessa informação, o Rick arma um plano, ele atira no Mori tóxico e ameaça o Rick tóxico, dizendo que vai matar o Mori tóxico se eles não se fundirem novamente. Cara, não vou voltar aí pra dentro. Sinceramente, eu não tô nem aí. Eu tenho você dentro de mim. Pode acreditar, porque nós dois sabemos que eu sou muito saudável para mentir. Olha só. Tá bom, para com isso. Funciona, o Rick tóxico não vê outra saída e acaba aceitando o acordo. Os dois se fundem e final. Acabou, é isso. Fim do vídeo, tchau. Mas não porque o Mori foge dali, ele não quer ter sua versão tóxica novamente. Então ele foge da cidade e se torna rico, meio Leonardo DiCaprio em O Lobo de Wall Street. Inclusive arrumou uma namorada que provavelmente tem menos de 25. Mas o Rick eventualmente encontra ele e funde o Mori com a sua versão tóxica e as coisas voltam ao normal Mori, novamente. preciso de você pra uma aventura. Na verdade, preciso de um peso de porta, mas um tijolo também dá conta. Tá bom. Eu gosto muito da mensagem que esse episódio tem sobre o conceito de características tóxicas que todo mundo tem, até porque no fim das contas, de um jeitinho ou de outro, todo mundo é filho da puta. Daí que esse episódio é basicamente sobre como existe uma parte tóxica em todo mundo e como é necessário entender e abraçar esse lado negativo, não necessariamente pra tentar se tornar uma pessoa melhor, mas pra pelo menos não ser um hipócrita do cara. A graça do episódio é justamente ver o Rick e o Mori encarando suas piores qualidades, no caso, o Rick encarando e o Mori fugindo. No fim, esse é um dos bons episódios quando o assunto é entender um lado mais profundo desses dois personagens. Mas tem outro detalhe muito interessante, e inclusive é por isso que eu fiz o vídeo. Se tem uma coisa assim muito legal do confronto entre o Rick e o Mori maligno contra o Rick Prime na 7ª temporada, é a forma como ele mostra que existe uma diferença enorme entre o Mori e o Mori maligno, e essa diferença tá principalmente na forma como o Mori maligno é extremamente confiante de si. Em alguns aspectos até lembra o Rick. Quer um emprego? A gente pode ser tipo Batman e Robin. Eu não preciso de um hobby. E se, em algum lugar no multiverso, em uma das dimensões infinitas dentro da curva finita central, depois de todos os acontecimentos desse episódio, Rick e Mori não tivessem se fundido novamente com suas versões tóxicas? Rick teria perdido totalmente a parte tóxica em que ele se importa com o Mori, e o Mori continuaria confiante o suficiente para utilizar cada % do seu próprio potencial para enxergar a relação de merda que ele tinha com o Rick. Esse relacionamento foi se degenerando até chegar a um ponto, a gota d'água, em que o Mori decidiu simplesmente que a existência com o Rick é uma existência destinada ao fracasso, e a única forma de sair disso seria escrevendo seu próprio caminho. Tá aí, vilão criado, Mori maligno, confiante e utilizando de toda a sua inteligência pra ficar longe do Rick. Teoria com mais sentido do que essa não existe, bora combinar. Eu sou foda pra caralho. Desculpa, foi só a minha versão tóxica e egocêntrica falando. Enfim, é isso. O videozinho de hoje foi isso.